Oxalufã. Conheça a origem do Orixá da Paz. O Candomblé é uma religião de matriz africana que cultua os orixás, ou voduns. O termo candomblé vem da junção das palavras candombe e ilê. Candombe em Quimbundo, uma das línguas faladas em Angola, é um termo que se refere às danças realizadas pelas pessoas que foram escravizadas durante a colonização da América Latina, surgindo mais tarde um novo sentido ao termo candombe, que seria uma dança realizada com tambores. Candombe e ilê, juntas, formaram a palavra candomblé para designar a religião. Ilê, na língua iorubá, é como se chama casa. No candomblé é como é chamado a casa ou o terreiro. A religião foi trazida ao Brasil pelas pessoas que foram escravizadas, proibidas de continuar com suas crenças. Uma das maneiras encontradas para continuar e preservar o seu culto e tradição foi usar o conhecimento repassado pelos padres para disfarçar a realização de seus cultos e associar os orixás aos santos católicos. Um bom exemplo é que até hoje muitos adeptos do candomblé e da umbanda comemoram, no mesmo dia, o dia de São Jorge e o dia de Ogum. No dia de Nossa Senhora da Conceição comemora-se o dia de Oxum, entre os que ainda utilizam o sincretismo e têm plena fé nos santos católicos quanto nos orixás. Outros exemplos de sincretismo seriam de Santa Bárbara com Iansã e, no dia 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora dos Navegantes é comemorado, com grandes festas no Brasil, o dia da Orixá Iemanjá, e diversas pessoas buscam auxílio do candomblé para encontrar auxílio ou um caminho em suas vidas, além de uma resposta para seus anseios. A fé é o que dá sentido à vida de muitos adeptos do candomblé, por ser uma religião que acredita em vida após a morte. Além disso, os orixás também têm uma relação muito forte com a natureza. Eles são responsáveis, por exemplo, por acontecimentos naturais que são do nosso dia a dia, como vento, trovões e tempestades, e também estabelecem a harmonia entre a fauna e a flora da terra. Curiosidades de Oxalufã. Sendo assim, algumas entidades ficaram bastante populares no Brasil não só por causa da grandeza, mas principalmente da importância e também pelo fator cultural. Por exemplo, Oxalufã é o orixá, associado à criação do nosso mundo e dos humanos. Ele se apresenta de duas maneiras: jovem, chamado Oxaguian, e velho, chamado Oxalufã. A história e origem de Oxalufã, estátua de Oxalufã. Segundo as lendas, Olodumaré entregou a Oxalá um saco, que seria o saco da criação, para que ele pudesse criar o mundo, mas essa importante tarefa não lhe dava o direito de abandonar as obrigações que ele tinha com os outros orixás e Exu, um dos orixás para o qual ele deveria realizar alguns sacrifícios e oferendas. Oxalá começou seu trajeto apoiado no seu paxorô, um grande cajado. No momento em que deveria passar pela entrada de Orum, encontrou-se com Exu, que estava descontente com Oxalá por se negar a fazer suas oferendas, então resolveu se vingar. Vingança que lhe provocou uma sede intensa. Tão intensa que Oxalá não teve outra saída, além de furar um tronco de um dendezeiro para matar sua sede. O líquido contido na casca do tronco do dendezeiro era o vinho de palma, do qual Oxalá bebeu em excesso, ficando bêbado e caindo no sono. Surgiu então Odudua, orixá que também é tido como criador do mundo, pai de Oraniã e dos Iorubás, que, vendo o majestoso orixá dormindo, roubou-lhe o saco da criação e em seguida foi procurar Olodumaré para mostrar o que tinha encontrando e lhe contar o estado em que tinha encontrado Oxalá. Sendo assim, Olodumaré passou a Odudua a missão de criar o mundo. Odudua foi então em busca da criação e encontrou um universo com água, no qual deixou cair o que continha dentro do saco da criação. Era terra. E assim se formou um pequeno monte que atravessou a superfície das águas. Odudua ali se manteve e, acompanhado dos outros orixás, tornou-se o rei da terra. Quando Oxalá despertou do sono, não achou o saco da criação e foi procurar Olodumaré, que o castigou, proibindo Oxalá e toda sua família de beber vinho de palma e usar azeite de dendê, mas como consolação lhe deu a tarefa de modelar o corpo dos humanos utilizando barro
corpos nos quais Olodumaré introduziria vida. A importância de Oxalufã. No candomblé, ele é o pai de todo aquele que adentra a religião. Pai de todos, assim como mãe Iemanjá. Ao adentrar o candomblé, os chamados abiãs, aqueles que ainda não são iniciados para o orixá, são filhos. Nas festividades de Oxalufã, todos os que estão presentes precisam estar de branco, o que é uma maneira de demonstrar respeito ao orixá. Os outros orixás também estão de branco. Mesmo havendo outras cores em suas vestimentas em outras festividades, precisam estar de branco em respeito a Oxalufã. O dia de Oxalufã é sexta-feira. Nesse dia, todo candomblecista que é feito precisa estar de branco ou não vestir nada escuro, não beber, não comer carne e cumprir preceito em respeito a Oxalá. Nas sextas, os orixás não incorporam em seus médiuns em respeito a Oxalá. Há diversas versões de Oxalá, mas aquela que é conhecida por ser extremamente sábia é a mais velha, Oxalufã. Aquele que o tempo permitiu que se tornasse mais responsável e lidasse melhor com essas responsabilidades. De acordo com o Itã, essa versão mais velha ainda lida com as consequências de sua juventude. Como não ter respeitado o decreto de que ele deveria parar de consumir bebidas alcoólicas. Os humanos passaram a ser criados com menos cuidado. Sendo assim, seres humanos com deficiência mental ou física de nascença, ou que adquiriram essas dificuldades antes dos 9 anos de idade se tornaram responsabilidade de Oxalufã. Como a existência desses seres humanos se dá por um descuido seu, ele deve ser o responsável por cuidar deles. Por isso é que, com frequência, as pessoas recorrem a Oxalufã pedindo misericórdia para ajudar essas pessoas, principalmente quando se tratam de doenças terminais. Oferenda para Oxalufã. Elementos das ofrendas para Oxalufã, tais como canjica, caracol e uva branca. Oxalufã é capaz de oferecer paz, harmonia e também equilíbrio para aqueles que precisam. No entanto, é importante agradá-lo. O que pode ser realizado por meio de oferendas, entretanto, não existe uma finalidade específica ao se oferecer comida para o orixá. Contudo, devemos sempre pedir apenas o bem, nunca o mal. E como Oxalufã é uma entidade ligada a muita pureza, também não se deve pedir coisas envolvendo relacionamento. Pedir homem, mulher, amante, etc. Dentre as oferendas que esse orixá aceita estão o acaçá, o igbim, canjica branca e uva branca. Oração a Oxalufã. A oração que é feita a Oxalufã é a mesma que é realizada às outras. Características ou versões de Oxalá, justamente por estarmos tratando da mesma divindade. A oração a seguir é uma saudação a Ajala, a versão de Oxalá responsável pela criação física dos homens, seu corpo, seu ori. É também aquele que moldou a natureza, usando os próprios materiais que lhe foram proporcionados. Confira. Awur, Bokun Sure Ajala, Jisetayo, Olorin Seroero. Que Babá Ajalá, o moldador de cabeças, abençoe nosso ori com muita calma e nos traga tranquilidade, para alcançarmos a felicidade. Curiosidades de Oxalufã. É um orixá funfun. Funfun são os orixás primordiais. Os primeiros orixás criados por Olorum, Olodumaré. Sua guia é feita de contas brancas. Ele veste roupas somente brancas e em suas festividades, todos os orixás e pessoas presentes têm que estar de branco em respeito a Oxalufã. Oxalufã anda apoiado de seu cajado Opaxorô, que é o símbolo de ligação entre o Orum e o Aiê, o céu e a terra. Saudações. Epababá, Epibabá, Epiepibabá. Características dos filhos de Oxalá. Vamos ver mais profundamente as características mais importantes dos filhos de Oxalá. São calmos. A tranquilidade e o jeito calmo de falar são uma marca registrada dos filhos de Oxalá. Seu temperamento pacífico traz paz a todos ao seu redor. É muito difícil tirá-los do sério, mas isso não quer dizer que são lentos ou preguiçosos. Os filhos de Oxalá podem ser bem ativos e extrovertidos. Essa passividade faz com que os filhos de Oxalá perdoem facilmente. Eles sabem ver que sentimentos negativos só atrasam a vida de todos. São vaidosos? Os filhos de Oxalá são vaidosos.
Eles estão sempre preocupados em ostentar boa aparência e em serem agradáveis. Na maioria das vezes andam com a postura reta, que representa sua natural elegância. Têm gostos caros e apreciam especialmente um bom vinho. As filhas de Oxalá são boas mães e esposas, embora, às vezes, se mostrem um pouco dominadoras e ciumentas. Também gostam de apresentar-se bem, embora discretamente. São dedicados e justos. Os filhos de Oxalá não suportam injustiças. Nesse aspecto, se assemelham aos filhos de Xangô, pois prezam pela justiça, pelo que é correto. Gostam de trabalhos limpos e bem feitos. Levam muito a sério a sua função. Para ver uma pessoa recebendo o que lhe é direito, luta como se o problema fosse seu. Entendem a vida como uma missão a ser cumprida. Os filhos de Oxalá são sempre vistos atuando em ONGs e projetos assistenciais. São grandes líderes da família. Os melhores chefes de família costumam ser filhos de Oxalá. Sua forma equilibrada, correta e justa de reger a família os torna bons líderes. Eles sabem equilibrar o lado racional e emocional muito bem, mas possuem alguns pontos negativos nesse quesito. São impacientes, metódicos e meticulosos, por isso, agradá-los é algo complicado. Podem se tornar pais excelentes e mães muito amorosas. Dedicam-se com carinho e ternura às crianças, com quem se relacionam muito naturalmente e gostam da companhia delas. Aqueles que têm a versão mais velha do Oxalá, o velho Oxalufã, podem se tornar um pouco impacientes com crianças. Reclamam muito. Eis aqui um defeito complicado para quem convive. Com os filhos de Oxalá, eles têm tendência à reclamação, como se acham os donos da verdade, que estão sempre com a razão, acabam sendo egocêntricos e achando que todo mundo faz as coisas errado, ou pelo menos pior do que eles. Se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo sobre qual assunto quer ver em nosso canal, se inscreva, deixe seu like e ative os sininhos de notificações. Até breve.